nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, benfeitores amigos, estamos todos nós aqui reunidos em seus nomes para compreendermos um pouco mais da doutrina dos Espíritos. Que o nosso sentimento de gratidão, de carinho e de amizade possa envolver o nosso companheiro Luciano, que fará a explanação da noite para nós. Que ele sinta todo esse envolvimento de estímulo, de alegria por podermos estar juntos na noite de hoje. Que possamos sentir o amor do Mestre em todos os instantes. Do Mestre Jesus. Graças a Deus. Boa noite, amigos. Hoje temos a alegria de receber o nosso companheiro Luciano, que vem, é Grisolia Minoso. E eu escrevi errado no seu nome. Luciano Grisolia, ele trabalha no CCDPE, é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo de Carvalho Monteiro. Exatamente. Lá onde muitos companheiros queridos trabalham, agora eu soube que a Júlia está conduzindo, né? Ela assumiu. O Pedro Nakano, que é um amigo nosso aqui também, vocês se recordam, que veio fazer o trabalho aqui conosco, também trabalha lá. Então, Luciano, seja bem-vindo. A casa é sua, vou ligar o microfone. É bom. Boa noite. Boa noite. Deixa eu agradecer a diretoria do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes por nos ter estendido este convite. E a proposta na noite de hoje é falarmos sobre esse tema. A construção de um mundo melhor deve começar em nós. Por quê? Nós nos preocupamos quando vemos as guerras no Oriente Médio, quando nós vemos as calamidades, os crimes e toda uma gama de notícias que nós vemos nos jornais, na mídia, nos preocupamos. Mas muitas vezes nós estamos em um estado de guerra, um estado belicoso dentro de nós mesmos. Então, se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos um mundo de paz, se nós queremos essa construção de um mundo melhor, ela deve começar por nós mesmos. Muito bem. Quando a gente fala desse tema, construção de um mundo melhor, nós nos lembramos de Mahatma Gandhi. Então ele nos diz: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Então não adianta nós não nos modificarmos, exigirmos a mudança da nossa mulher, do nosso esposo, a mudança dos nossos políticos, a mudança, enfim, das pessoas da sociedade. Se nós queremos um mundo melhor, que nós sejamos essa mudança que nós queremos ver no mundo. E o próprio Gandhi falou o seguinte: olha, se nós não tivéssemos mais nenhum livro na humanidade, se perdesse todos os livros sacros da humanidade, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ele disse, então, se nós não tivéssemos mais nenhum livro sacro, absolutamente nenhum livro sacro, e se salvasse só o Sermão da Montanha, o mundo já estaria salvo, não estaria perdido. Muito bem. E aí, o que nós observamos? Nós observamos este quadro, resumo, da situação atual do planeta Terra. De um lado, a riqueza cultural e a intelectual, as conquistas valiosas da ciência e da tecnologia.
E ao mesmo tempo nós temos pandemias terríveis que vêm sendo varridas no orbe lentamente. De um lado nós temos muita tecnologia e de outro lado nós temos pouco avanço moral. Nós temos vacinas de fácil diagnóstico, nós temos um fácil diagnóstico, remédios, medidas preventivas, hábitos alimentares. Hoje nós temos outros hábitos alimentares, exercícios físicos, contatos com a natureza, cirurgias. Nós temos cirurgias, a pessoa transplanta o coração, transplanta o fígado, transplanta as córneas. Nós temos um avanço bastante considerável na parte da ciência. As ciências psicológicas que facultam a compreensão dos conflitos, a depressão, a loucura, os desvios de comportamento, né? Mas, por outro lado, nós temos pessoas, por exemplo, que proclamam o suicídio. A pessoa teve um insucesso amoroso, a pessoa teve um insucesso no relacionamento, ela teve um insucesso profissional. Muitos proclamam o suicídio, não é? Enquanto outros nos incitam à resignação. Nós vemos muito avanço na ciência, como eu estava falando aqui, as vacinas, etc., os transplantes, mas nós vemos ainda fome, nós vemos miséria, nós vemos calamidades, nós vemos guerras, né? Nós temos o avanço da tecnologia. Você se transmite de um lado ao outro para o globo através de um correio eletrônico, através de satélite. Você se transporta rapidamente através de um avião, através de carro, através de um trem-bala. Portanto, nós temos aí muita tecnologia, mas ainda por um lado, nós vemos as pessoas que ainda suscitam o aborto, pessoas que defendem o aborto, defendem o direito da mulher de abortar, ela tem o direito de tomar conta do corpo dela. É claro que ela tem o direito, mas o nascimento, a concepção, como é uma lei natural, a mulher, obviamente, ela não tem o direito de eliminar uma criança. Ela pode, mas não tem o direito. O Espiritismo nos diz, por exemplo, que a ligação do espírito com o corpo começa no momento da concepção, no momento em que o espermatozoide adentrou o óvulo. É nesse momento que começa a ligação do espírito com o corpo. Então, muitos aí falando sobre o aborto, promovendo a eutanásia, né? Outros promovendo a liberação da maconha, outras substâncias. Há uma onda de desespero, fanáticos religiosos do Ocidente e do Oriente. Os fanáticos religiosos não são apenas no Oriente, tem os do Oriente, tem o do Ocidente. Há em toda parte uma busca desenfreada por algo que complete o ser. Então a pessoa não consegue buscar e resolver-se interiormente, não consegue buscar uma paz interior, então ela se lança para os esportes radicais, para as experiências aberrantes, condutas extravagantes, formações de tribos e clãs agressivos. Outro dia mesmo, estava fazendo uma palestra acerca deste tema, que a pessoa não consegue encontrar paz interior, então busca nos esportes radicais. E tinha uma criatura surfando uma onda de 30 metros. E aí na palestra eu falei, olha, praticamente isso, a pessoa não quer se suicidar, mas se morrer, é um suicídio involuntário. Não, porque ele está desafiando a natureza, não sei o que e tal. Eu falei, meu caro, olha, veja aqui a propaganda. O título da propaganda não é meu, não é do Luciano. A onda assassina, uma onda de 30 metros. Então, se a pessoa cair nessa onda de 30 metros, obviamente não queria se matar, mas se matou. Então, nós precisamos buscar essa paz interior. Então, tudo isso são os paradoxos que nós estamos vivendo no momento. Há muito pouco espaço na mídia para o belo, para o bom, para o nobre. Eu não sou profeta, mas se vocês ligarem o Jornal Nacional hoje, às 8h30 da noite, vai ver um corrupto que foi solto, outro corrupto que foi preso. A 60ª não sei o que aí, fase da Lava Jato. Alguém que estava bêbado, que pegou o carro, atropelou e matou uma outra criatura. Vai ter notícias de um atentado terrorista, uma outra guerra. Então há muito pouco espaço para o belo, para o nobre,
E o que nós precisamos fazer é abrir espaços mentais na nossa mente para que a gente possa ler livros, para que a gente possa semear coisas boas na nossa mente. E na internet, a maioria dos indivíduos estão despreparados para usar a internet, com raras exceções. Então, não é a internet que é má. Não é o dinheiro que é mau. O dinheiro, ele precisa ser utilizado, não abusado. A internet, a mesma coisa. Então, tudo isso que eu estou aqui resumindo para vocês, e a Joana fala, é a introdução do livro Liberta-te do Mal, com 30 mensagens. Então, para a gente construir um mundo melhor, fácil, interessante que a gente possa ler esse livro da Joana de Anjos, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, Liberta-te do Mal, é a introdução desse livro. E apesar de tudo isso que ela está falando aqui na introdução, ela diz que nunca houve tanto amor na Terra como nos dias atuais. É verdade, Luciano? Claro, porque se hoje nós temos os corruptos, se hoje nós temos as guerras, se hoje nós temos as calamidades, os tsunamis, os desencarnes por mortes violentas, etc. Hoje nós temos organizações não governamentais que procuram cuidar da natureza, organizações não governamentais que procuram cuidar dos anciãos. Nós temos organizações não governamentais que cuidam das crianças especiais. Antigamente em Esparta, as crianças eram jogadas do Bárato para baixo. O Bárato era um penhasco. Esparta prezava pelo corpo sadio. Era uma cidade voltada para a guerra. Então quem tinha um corpo, quem nascia com um corpo doente, era lançado, era desprezado. A criança era desprezada. E hoje nunca houve tanto amor na Terra como nos dias atuais. As pessoas estão preocupadas em fomentar o bem, fomentar o belo, fomentar o nobre. Estamos vivendo um momento difícil, é verdade. Estamos vivendo um momento de transformação. Estamos nos transformando num planeta de expiação e de provas para um planeta de regeneração. Quando ocorrerá isso? Com certeza ocorrerá nesse terceiro milênio. E escrevam os senhores, o mundo não vai acabar em 2019, como muitos estão apregoando por aí. O mundo não acabou com o calendário maia, o mundo não acabou com o bug do milênio em 2000 e com certeza não acabará em 2019. O terceiro milênio será o milênio da transformação planetária, o milênio em que nós vamos transformar a Terra de um mundo de expiações de provas para um mundo de regeneração. É como se estivéssemos à meia-noite. Depois da meia-noite teremos ainda algumas horas de escuridão, mas virá a claridade. E se nós queremos um mundo melhor, esse mundo melhor precisa começar em nós. Nós vemos esses muitos paradoxos. Enquanto uns são brutões, enquanto outros se drogam, outros estão lutando para cuidar das crianças especiais, dos velhinhos, estão lutando para manter o Centro Espírita Dr. Adolfo de Bezerra de Menezes, para que a luz do Evangelho de Jesus, para que a luz do Espiritismo continue a brilhar, para que a luz do Evangelho de Jesus, para as pessoas que aqui procuram o Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, possam ser acolhidas, possam ter a sua esperança, e a esperança que nós nunca poderemos perder, apesar de todas as dificuldades. Nós vamos vencer as dificuldades e com Jesus vamos transformar e ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Enquanto nós vemos pessoas que fazem guerra, há pessoas que ajudam. Enquanto nós vemos pessoas que lutam para praticar os esportes, outros drogam. Então são todos esses os paradoxos da vida. Muito normal, porque nós vivemos ainda neste mundo de expiação de provas. Nós vivemos em um planeta Terra dentro do sistema solar, que está dentro da Via Láctea, que é uma das galáxias, das milhões de galáxias do universo. Dizem os astrônomos que pesquisaram as fotografias do telescópio Hubble que há no universo 2 trilhões de galáxias. 1 trilhão são 1000 vezes 1 bilhão. 1 bilhão são 1000 vezes 1 milhão. E 1 milhão são 1000 vezes 1000. Então os astrônomos descobriram até hoje 2 trilhões de galáxias. O planeta Terra está no sistema solar, que está dentro de uma galáxia, que é uma dessas 2 trilhões de galáxias até agora descobertas. Só que no nosso sistema solar há 17 bilhões de planetas semelhantes ao nosso planeta Terra, segundo os pesquisadores da Harvard. E há entre 200 e 400 bilhões de estrelas, dentre as quais o nosso Sol é uma delas. Então nós com certeza não estamos sozinhos no universo.
Com certeza o planeta Terra não é o único planeta de expiação e de provas. Com certeza nós, com a nossa esperança, com a nossa alegria, com o nosso otimismo, vamos conseguir transformar este planeta em um planeta melhor. Grande tanto beleza que você fala, e porque as minhas inspirações são nefastas e negativas, eu tenho especialista em livro. As suas inspirações são nefastas e negativas porque você tem este mau hábito. A vida ela é constituída de hábitos. Quem não tem os bons hábitos, tem os ruins. Quando nós temos os maus pensamentos, quando os pensamentos nos chegam, se ele é mau, e se nós, como nós podemos distinguir o bem do mal, o homem pode distinguir o bem e do mal? Claro que pode distinguir o bem e do mal. Faça aos outros como gostaríamos que os outros nos fizessem. Há no meio corporativo um nome chamado empatia, que é se colocar no lugar do outro. Mas isso Jesus já falou há mais de 2000 anos atrás. A empatia é fazer aos outros como gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, quando nós temos um mau pensamento, e sim, vamos nos colocar no lugar do outro. Como o outro gostaria de receber essa atitude? Se colocar no lugar do outro. Então, a vida, ela é feita de hábitos. Quem não tem os bons, tem os maus. Quando temos um mau pensamento, vamos deixar esse mau pensamento de lado e vamos vincular-se a Deus, vincular-se ao nosso anjo da guarda, vincular-se aos espíritos protetores e amigos, e vamos transformando desta maneira os maus hábitos em bons hábitos. Muito bem, então paradoxo, aparente falta de nexo ou de lógica, do latim para, contrário, ir de encontro, paradoxo. Então, esses são os paradoxos da vida. E a Joana de Ângeles fala, são inevitáveis as interrogações. Que se fazer é de tantos paradoxos? Quando nós vemos isso, para onde que nós vamos? Como é que nós vamos? É de pouquinho, de pouquinho. O Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes recebeu na tarde de hoje, segundo a Aero, uma pintura nova. Vocês já tinham visto a pintura tão bonita como viram agora no centro, nessa tarde? Fantástico! Então, quer dizer, é de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho nós vamos transformando o mundo. Mas ela fala que se fazer é de tantos paradoxos, como se viver corretamente sem alienação? Existe alguma diretriz para o encontro com equilíbrio e harmonia interior? Qual que é a diretriz? A resposta é simples e talvez contundente. A diretriz é a conduta a se vivenciar, pode ser enunciada no conceito: evitar-se o mal ou dele libertar-se caso já se lhe encontre instalado. Então, tenho um mau hábito, vão me libertar do mau hábito. Eu uso drogas, preciso me libertar da droga. Eu uso drogas, vou até o centro para receber a psicoterapia através da conversa com os amigos, da conversa com os irmãos, receber a fluidoterapia. Eu uso drogas, vou me libertar das drogas, vou até o centro clínico para ser ajudado no centro clínico. Então, é libertar-se do mal que nós já temos e evitar outro mal. Parece simples, mas precisa da nossa boa vontade. Esse livro, Liberta-te do Mal, Fidelidade até o Fim. Nesta mensagem, Fidelidade até o Fim, no capítulo 16, a Joana fala: que se tem feito da lição incomparável das bem-aventuranças no que diz respeito à sua aplicação no dia a dia da existência terrena. Então, quando nós vemos todos esses paradoxos, quando nós queremos construir um mundo melhor, ela fala: que se tem feito o que nós estamos fazendo da bem-aventurança. E aí nós nos lembramos de Gandhi: se você quer um mundo melhor, seja o mundo que você deseja. E nós nos lembramos de Gandhi, onde ele fala: se perdesse todos os livros e ficasse só o Sermão da Montanha, o mundo já estaria com grandes chances de sobreviver. E ela fala: o que nós estamos fazendo nas bem-aventuranças? Então a proposta do dia é vestirmos a máscara, relembrarmos as bem-aventuranças para daí podermos ajudar melhor os nossos filhos. Que negócio é esse de vestir a máscara? Alguém aqui já andou de avião? Já andou de avião. Então quem andou de avião vai entender. Quando o avião despressuriza, cai uma máscara. E aí a orientação é: você primeiro coloca a máscara para depois ajudar as crianças. Então, se nós queremos um mundo melhor, a gente vai começar por nós, nos modificando, interiorizando a paz,
Vamos interiorizando essa paz para que nós possamos o quê? Servir de exemplos para as nossas crianças, servir de exemplo para os nossos tutelados. Então a gente veste a máscara, vamos receber, vamos relembrar essas informações para que a gente possa se transformar e ajudar os nossos tutelados. Então o sermão da montanha, qual que é? Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E algumas traduções são pobres de espíritos, mas pode ser também humildes. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, emitindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas, que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, o que nós temos feito dessas instruções de Jesus contidas no Sermão da Montanha? O que a gente tem feito de tudo isso? Então vamos, a proposta da noite de hoje é a gente relembrar um pouquinho, né? Vamos explicar um pouquinho de cada frase disso daí. É claro que nós estamos fazendo aqui um recorte e os senhores, obviamente, e as senhoras sugiro que possam, em outra oportunidade, ler. O doutor Alírio de Cerqueira Filho é um psiquiatra, médico, e ele escreveu este livro, Parábolas Terapêuticas. E nós trouxemos aqui algumas orientações do doutor Alírio acerca da questão das bem-aventuranças, que ele fez alguns comentários sobre essa passagem. Então, quando a gente lê as bem-aventuranças, nós temos a impressão que nós devemos aguardar, passivos, sofrendo, chorando, sendo perseguidos durante toda a vida. Então, a gente não precisa aguardar passivos, chorando. As pessoas têm essa impressão, que nós, bem-aventurados isso, bem-aventurados aquilo. E o doutor Alírio falou, não, é completamente diferente. Né? Então as pessoas pensam que precisam ficar passivos para termos a recompensa após a nossa morte no reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, não adianta a gente ficar chorando a vida inteira. Vou ficar chorando, vou chorar mais. Lá no mundo espiritual vou ser consolado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Claro, tem que ser manso, não é? Mas o que afinal de contas significa bem-aventurados que Jesus quis dizer? A proposta de Jesus não é a passividade, pois a inatividade não existe no universo. Que negócio é esse? É absolutamente isso que eu estou falando. No momento que tu está sentado, seu organismo, seu sangue está circulando. No momento que tu está dormindo, seu sangue está circulando. Mas no momento que está tudo absolutamente parado, o universo está em expansão. O planeta Terra, ele rotaciona 24 horas. Ele translada 365 dias em torno do Sol. Então tudo absolutamente está em movimento. Nada absolutamente está parado. Então quando Jesus disse, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, ele não está falando para a gente ficar sofrendo passivo. Ele está nos dizendo para que nós nos possamos pôr em marcha. Então a linguagem moderna é bem-aventurados, ponde-vos em marcha. Movimento de transformação, movimento do universo. Quem chora, tem fome e é perseguido, precisa se movimentar. Eu tenho fome, eu preciso me movimentar. As coisas não caem do céu. Eu sou perseguido, eu preciso me libertar da perseguição. Então, é assim, ponde-vos em marcha. Eu estou com um mau pensamento,
eu sinto a aproximação de um mau pensamento, eu sinto uma energia negativa, ponde-vos em marcha para se libertar do mau pensamento, para se libertar dos maus hábitos, para transformar os hábitos. Ok? Em marcha nós buscamos uma vida de retidão, de alegria, de felicidade, e tudo isso refletirá o quê? No nosso estado interior, né? Então, quando nós estamos alegres, quando nós estamos felizes, vai refletir no nosso estado interior. Ok? Então, fruto de uma consciência tranquila. Quem tem a consciência tranquila, dorme tranquilo, deita a cabeça tranquila no seu travesseiro. Então, a passividade, diz o Dr. Alírio, não faz parte do universo conforme o próprio Cristo em Mateus 7, 7, 8. Ele falou, pedi e obtereis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, pedi e obtereis. Vamos nos pôr em marcha. Nós estamos com dificuldade. Ah, eu perdi meu emprego. Perdeu seu emprego? Emita um currículo. Vá procurar um curso de formação. Procure um outro emprego. Ah, eu rompi meu relacionamento. Se relaciona com outras pessoas. Vá em frente, não desista, mantenha a esperança. Então, nós precisamos o quê? Nos movimentar, tá claro? Nada vai cair do céu, tudo exige trabalho, não existe absolutamente nada de graça. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes, viemos dos mundos primitivos, estamos no mundo de expiação de provas, teremos milhares de outras vidas, tantas vidas quantas forem necessárias, e nós não vamos passar para o mundo de regeneração, nem nos tornarmos espíritos puros, se nós ficarmos aqui chorando, lamentando, no complexo de Hardy. Quem é mais velho sabe que eu estou falando Hardy. Ó vida, ó céus, ó azar, ó meu Deus, ó vida, ó céu, né? Então não adianta a gente ficar se lamentando, temos que nos pôr em marcha. Queremos um mundo melhor? Vamos nos transformar. Também bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, por mais que nós tenhamos adquirido posições relevantes na sociedade, por mais que nós sejamos o presidente do centro espírita, o diretor de uma instituição bancária, o diretor de uma empresa de telecomunicações, o deputado, o governador, nós somos interdependentes. Imagine a cidade de São Paulo, o bairro de São Miguel, sem as pessoas que recolhem o lixo. Você levanta às 6 horas da manhã, quer comer um pãozinho, não tem o padeiro. Você fica doente, quebra a perna, não tem o médico para engessar sua perna, não é? Aí você engessa sua perna, precisa comprar antibiótico, remédio, não tem ninguém na farmácia. Então nós somos interdependentes, nós somos todos irmãos, estamos em evoluções psicológicas, estamos em evoluções diferentes. Claro, cada um de nós está num nível evolutivo, mas nós somos todos irmãos e precisamos uns dos outros. Nós fomos criados para viver em sociedade. Nós não fomos criados para nos isolar. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós somos criados para viver em sociedade. Então as pessoas roubam, são corruptos, roubam para 10, para 20 vidas lá para frente. Aí o camarada rouba, vai para as Ilhas Caimãs, vai para os hotéis de luxo, vai para os lugares mais luxuosos do mundo. Mas nesses lugares mais luxuosos do mundo, há pessoas para servi-los. E se não tivesse essas pessoas para servi-los? E se não tivesse a arrumadeira para arrumar a cama? Enfim, são pessoas ainda infantis, não, pessoas que não desenvolveram a inteligência espiritual, que não compreende a reencarnação e que não consegue entender isso que Jesus nos diz. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Então que nós possamos ser humildes, que nós possamos ver todos como irmãos, os asiáticos, os alemães, os negros, os amarelos, os índios, nós somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, não é? E por isso que Jesus nos orientou. Bem-aventurados os humildes. E a Joana Dias nos fala para que nós possamos ver as pessoas invisíveis. Muitas vezes nós passamos por aquelas pessoas que estão uniformizadas, que têm trabalhos mais modestos e não conseguimos estender a mão para cumprimentá-los. Não dizemos um bom dia, uma boa noite, um obrigado. E aí a Joana nos convida no livro Seja Feliz hoje, para que nós possamos ver essas pessoas invisíveis, para que a gente possa esparzir alegria, para que a gente possa esparzir afabilidade, doçura
e gentileza. Ok? É muito importante fazer exercícios de humildade a partir do convite de Jesus. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então Jesus disse, aprendei comigo. Todos nós absolutamente somos aprendizes de Jesus. Todos somos aprendizes. Então que a gente possa fazer esses exercícios de humildade, conversando, estendendo a mão, cumprimentando, dando bom dia, vendo essas pessoas que são muitas vezes invisíveis na sociedade. Convite à simplicidade. Evita as aparências fulgurantes e malsinadas. Reflete na lição do Senhor em torno dos lírios do campo e sua beleza, como um vedor insuperável, medrando a esmo do lodo exteriorizado do aroma penetrante. Então esse é um convite a nós sermos simples. Ok? Vamos em frente. Então o mundo melhor começa em nós com a nossa humildade. Começa em nós tendo humildade, que deve ser exemplo para as nossas crianças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Muitos, ao analisarem superficialmente essa bem-aventurança, acreditarão que quanto mais sofrimento se produz, que produz o choro, melhor, pois depois da vida espiritual virá um consolo automático, que a gente falou, né? Estou reforçando aqui. Então, bem-aventurados os que choram, vou chorar cada vez mais, para cada vez mais eu ser recebido melhor lá, do outro lado. Mas aí o doutor Anílio fala, quantos que choram de raiva, porque não conseguem aquilo que desejam? Quantos que choram de desespero, movidos pela rebeldia de não aceitar as conjunturas da vida, convidando-os a um aprendizado? Então, há muitos que choram por esses motivos. Então, por mais difícil que seja a situação, nós vivemos muitas vezes situações difíceis, mas por mais difícil que seja a situação, nós precisamos ter o quê? Essa resignação dinâmica. Resignação dinâmica é compreender que nós vivemos neste mundo que é de expiação de provas, que nós vamos passar por provas difíceis, mas que nós não podemos blasfemar contra Deus. Tudo passa nessa vida, tudo vai passar. Depois da tempestade, vem a bonança, depois da noite vem o dia, depois das dificuldades, nós teremos momentos melhores. Então o mundo melhor começa em nós com a nossa resignação, espelho para os nossos tutelados. Então se os nossos filhos veem em nós uma pessoa humilde, que respeita as diversas religiões, que respeita as diversas raças, se os nossos filhos veem em nós esta condição de humildade, esta condição de resignação dinâmica, eles vão se espelhar nas nossas atitudes, nos nossos exemplos. E Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí nós pensamos, o que Jesus quis dizer com isso? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra? Então vamos lembrarmos da guerra da Síria. As pessoas perderam as casas, perderam as propriedades, foram pessoas mansas e pacíficas durante toda a vida, foram expulsas do seu próprio território. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não é a terra com minúsculo, é a terra com maiúsculo, é o planeta Terra. Então nós não podemos nos apegar à letra, não é a terra minúscula, é o planeta Terra. Porque se nós formos mansos, e se nós formos pacíficos, e se nós temos necessidades de múltiplas reencarnações, se nós formos mansos e pacíficos, nós teremos oportunidade de reencarnar na Terra. Se nós não formos mansos, se nós não formos pacíficos, se nós formos déspotas, ignorantes, belicosos, maldosos, nós seremos convidados a nos retirarmos deste planeta. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, porque eles terão oportunidade de participar deste momento de renovação, de reencarnar no planeta Terra. E aí perguntaram para o Chico, neste livro, Janela para a Vida, qual a solução profunda para o problema da violência nos grandes centros urbanos?
Admitimos que a violência pode e deve ser contida pelos órgãos de repressão. Mas acreditamos que será erradicada do campo humano somente quando todos nos voltarmos, os espíritos vinculados à terra, para o serviço de educação a partir da criança recém-nascida. Então, se a gente quer uma terra melhor, a gente precisa, neste exato momento, o dia é hoje, o momento é agora, começar essa transformação e passar essa transformação para os nossos filhos e tutelados. Ok? Então, quando tratamos de mansidão e de autoridade, nós também lembramos do Joamar Nazaré, deste livro, um desafio chamado Família, tem o volume 1 e volume 2, e nós lembramos de autoridade e autoritarismo. Então, conversar com os filhos, esclarecê-los, dividir decisões nas questões domésticas, explicar-lhes as nossas atitudes de comando, ouvi-los em seus argumentos, não significa abrir mão da autoridade, mas exercê-la com competência, transferindo-lhes gradativamente o poder sobre si mesmo. Então, a gente precisa conversar com as nossas crianças. Não existe mais aquela educação como nós tínhamos antigamente. Os espíritos que estão hoje reencarnando são espíritos mais evoluídos, mais espertos, mais inteligentes. Então ele fala assim, olha, você não precisa concordar, mas precisa esclarecer, precisa explicar o motivo, não é, das coisas. Bom, e nós, em 1760, nós passamos da era agrícola para a era industrial, de produção, de independência, de qualidade. Em 1969, nós passamos para a era da informação. Não é? Só que um pouco antes, né? Um pouco mais de um século antes, em 1857, nós iniciamos a era espírita. E nós estamos nesta era de consciência. Então, essa era da informação que começou, segundo esse quadro, né? Então, alguns poderiam dizer que a era da informação começou com os livros, com Gutenberg, etc. Mas, basicamente, essa informação rápida ela começou em 1969 com a internet. Em 2016, nós tínhamos, o ano passado, 3,5 bilhões de pessoas conectadas. E a internet, em 1992, havia 1 milhão. Só que em 2016, 3,5 bilhões. Então, quando Jesus disse, haverá um só rebanho e haverá um só pastor, como nós podemos entender isso? Haverá um só rebanho e um só pastor? Se 30% do planeta Terra é cristão, dentro dos cristãos nós temos as várias designações dos protestantes ou evangélicos, os espíritas são cristãos, os católicos, nós temos mais de 1 bilhão de chineses, mais de 1 bilhão de hindus, milhões de muçulmanos, né, que seguem o Islã. Como haverá um só rebanho, um só pastor? A internet vai ser levada para todos os rincões do planeta Terra. Mais de 7 bilhões de pessoas terão acesso à internet. Todas elas acreditarão que o Deus dos muçulmanos, o Deus dos hindus, o Deus dos católicos, o Deus do Espírito, o Deus de todas as religiões é um Deus único. As pessoas, elas não só acreditarão, porque quem acredita hoje, amanhã não acredita mais, elas terão a certeza que o Deus é único, elas terão a certeza da imortalidade do Espírito, elas terão a certeza da pluralidade dos mundos habitados, os vários mundos habitados, elas terão a certeza da comunicação com os Espíritos, e que são basicamente os pilares do Espiritismo. Então, por isso que Jesus disse, haverá um só rebanho, um só pastor. Quando Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, e os comentários que nós fizemos das 2 trilhões de galáxias, nós vamos, mais ano, menos anos, ainda nesse século, ter a certeza que existe vida fora do planeta Terra. E aí vou lembrar, Jesus já falou isso há 2000 anos atrás, mas quem veio revelar melhor essa informação de Jesus, quem veio explicar, foi o Espiritismo, falando sobre essas muitas moradas. Então nós estamos vivendo este período de transformação. Então
convidamos a todos a ser protagonistas. Mas Jesus já nos convidou a sermos protagonistas. E a noite de hoje estamos renovando este convite a todos vocês. Então esta é uma orientação para sermos protagonistas, para sermos mansos e pacíficos. Caso contrário, nós seremos eliminados. Então nós, segundo o Richard Barrett, que é um palestrante, um autor de vários livros, nós temos vários níveis de consciência, desde a sobrevivência, do relacionamento, da autoestima, da transformação, da coesão interna, né? Quem já está aqui servindo já está num nível de consciência mais avançado que outros, né? Então a nova geração está no livro A Gênese. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. O tempo sendo chegado, uma grande imigração se verifica neste momento entre os que a habitam. A dos que fazem o mal pelo mal e o que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, então esses grifos, essas cores são nossas, né? Delas serão excluídos, porque caso contrário não entrariam de novo a perturbação e a confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Então lhe trariam de novo. Então, aqueles que não querem aproveitar, aqueles que não são mansos, aqueles que não são pacíficos, aqueles que não têm humildade, aqueles que são rebeldes, vão ser convidados o quê? A ser retirados. Vai reencarnar em um outro planeta. Então este para eles será o paraíso perdido. Não é? Como se chama isso nas empresas? Então, como se chama isso nas empresas atualmente? Como se chama isso nas empresas? Chama-se compliance. Então, é uma palavra chamada compliance. Funcionário corrupto, funcionário pessimista, funcionário que não segue as regras, funcionário briguento, passa no RH, está fora. Ele nem passa no RH, o RH vai até ele e fala, você está fora, você briga, você é um funcionário corrupto, é um funcionário pessimista, você não atende às regras, não dá para trabalhar aqui nessa empresa. Então, se nós conseguimos ver isso nas empresas, por que a gente não veria isso no planeta Terra? O planeta Terra, ele não é uma nave que está desgovernada. O planeta Terra continua a ser dirigido por Deus, por Jesus. Antes do planeta se formar, Jesus já existia. Jesus ajudou a formação do planeta Terra, né, a construir o planeta Terra e continua dirigindo o planeta Terra. Então, se nós vemos isso em empresas, por que a gente não veria isso no planeta Terra? Né? Então, o que é o compliance? Nós seguimos os requisitos, as leis, as políticas, transparência, regulações, governanças, padrões e regras. Então a nova geração, aí falando, né, relembrando o livro A Gênese. Então o camarada está na escola, ele foi reprovado várias vezes durante anos. A escola que ele estudava era das melhores? Sim. Há vaga para todos os interessados? Não. Se o estudante não aproveitou as oportunidades, o que será feito? A gente dá outras oportunidades. E se continuar aproveitando, vai para uma outra escola, dá oportunidade para quem quer aproveitar. Não estudará mais? Claro que estudará mais, mas vai para uma outra escola. Será enviado para uma outra escola? Sim. Não é? Eles irão, então, Allan Kardec fala, esses espíritos endurecidos, que não são mansos, que não são pacíficos, que não são humildes, não é? Eles irão espiar o endurecimento de seus corações em mundos inferiores. Outros em raças terrestres atrasadas, que serão equivalentes a mundos inferiores. Para onde levarão seus conhecimentos adquiridos? E terão por missão fazê-los avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Então a nova geração. Semelhante situação ocorrerá entre os espíritos renitentes do mal e desobedientes em relação às leis de Deus. Então, eu dei um chutaço aqui, né? Isso aqui é um chutaço. Então, o planeta Terra hoje, mundo de expiação de provas. Então, aquele camarada que é renitente do mal, que ele só quer fazer o mal, ele vai ser enviado para um mundo de expiação e de provas, por exemplo, como era o nosso mundo há 10 mil anos atrás. Ah, mas 10 mil anos é pouco. Então, há 40 mil anos atrás.
Então perdeu a oportunidade. Se não for manso e se não for pacífico, não é? Quem for manso e pacífico vai herdar a terra. É a terra com minúsculo ou a terra com maiúsculo? É a terra com maiúsculo. Se não for manso, vai para um outro planeta. Vai espiar um outro planeta. 10 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, um outro planeta que estava na situação da Terra nesse estado, milhares de anos atrás. Então vai valer essa regra. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? Hoje eles utilizam a informática, conhecem o avião, os transportes, toda essa tecnologia. Imagine um espírito, por exemplo, você, eu, estamos aqui e vamos reencarnar neste planeta como se fosse o planeta Terra 40 mil anos atrás. Não tem nada. Então a nossa cabecinha vai matusquelando, vai ficar rodando e a gente vai, o quê? Fazer com que o planeta evolua. Então em terra de cego, quem tem um olho será rei. Então, qual a diferença da administração de uma empresa para a administração da terra? Então, na empresa, as empresas privadas, principalmente, não tem muito lero-lero. A pessoa não atendeu o compliance, não está bem, ela é demitida. Na terra é um pouco diferente. A gente tem várias oportunidades de reencarnar, mas se a pessoa não aproveita, fazer o quê? Paciência. Então, a resposta do Livro dos Espíritos é: a administração da terra, conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido. Então, é para a gente apenas aqui fazer uma comparação. O que funciona na empresa, funciona também no planeta Terra. Então, dia 28 de agosto passado foi o Dia Nacional do Voluntário. E você, já pensou nisso? Você desenvolve algum trabalho voluntário? Não é? Nós estamos sendo convidados para construir um mundo melhor, e é importante que a gente possa pensar nisso e principalmente ser voluntário. Então o convite é sementeira, para que a gente possa semear coisas boas. Então nós vamos semear e vamos colher tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então o mundo melhor começa com a mansidão no nosso lar. Não adianta eu ser bonzinho no meu trabalho, não adianta eu ser manso, chegar em casa sou um ignorante, maltratar meus filhos, maltratar minha esposa, maltratar meu esposo. A gente precisa ser uma pessoa integral e igual em todos os momentos da vida. Então, um mundo melhor começa em nós, com humildade, com mansidão, com resignação dinâmica. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Existem injustiças, mas não injustiçados. O doutor Alírio fala: os que se sentem injustiçados, na verdade, estão pela lei de causa e efeito, experimentando em si mesmos a injustiça gerada pelo egoísmo e orgulho que cultivaram no passado espiritual. Então, ele fala assim: olha, existem injustiças, mas não injustiçados. Então, puxa vida, a pessoa teve uma paralisia com 2 anos de idade, carrega essa paralisia. É uma injustiça? Não é uma injustiça. Não é? É uma resposta da vida por atos ocorridos em vidas anteriores. Então, todos os sofrimentos têm uma causa. Se nós não encontramos a causa dos sofrimentos nesta vida, nós vamos encontrar em vidas anteriores. E eu digo mais: se nós sofremos, a causa do sofrimento sempre está em nós. Nós somos a causa do nosso próprio sofrimento. Então, se analisarmos de uma forma superficial, ficaremos aguardando passivamente uma recompensa do céu pelas injustiças do mundo. Não bastaria sofrer na terra para ser recompensado aquilo que eu já falei. Isso perpetuaria a injustiça na face da terra. Quando uma pessoa está vivenciando uma injustiça, o que ela está sendo convidada? Está sendo convidada a buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é feito de amor e a sua justiça é feita de equanimidade. Puxa vida, por quê? Por que eu nasci com essa doença congênita? Isso é uma injustiça? Eu preciso buscar as causas. Então, quando a gente busca as causas, quando a gente busca a verdade nos liberta. Né? Busque a verdade te libertará. Então, é o que o doutor Alírio fala: olha, a gente, quando está passando por isso, buscar o reino de Deus e a sua justiça.
Quando estamos com fome e sede de justiça, faz-se necessário mergulharmos nas causas dessas injustiças que existem em nós, originadas pelo nosso desamor, rebeldia e egoísmo. Então, o mundo melhor começa em nós quando buscamos o reino de Deus. Somos os bandeirantes para os nossos amores. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós nos dedicamos a um trabalho voluntário, quando nós nos dedicamos ao trabalho do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, quando nós nos dedicamos ao trabalho voluntário da SOPA, um trabalho voluntário, qualquer trabalho voluntário, a gente está servindo de exemplo para os nossos filhos, não é? Estamos nos movimentando, ok? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, um convite para que nós possamos perdoar. O amor, ele é conciliador, diz Joana de Anjos. No entanto, não se acomplicia com aquilo que é incorreto. O amor é conciliador. Possui o dom de perdoar, olvidando todo o mal, apenas para recordar-se de todo o bem que pode vislumbrar em qualquer ação pessoal. A misericórdia tem a ver com a superação da justiça, exarada na bem-aventurança anterior. Ser misericordioso significa ver o outro com compaixão. Então, ter misericórdia, perdoar. Eu vou perdoar o meu esposo. Eu vou perdoar a minha esposa. Por quê? Porque eu tenho compaixão. Compaixão significa dizer o seguinte: compaixão significa dizer que eu sou uma criatura imperfeita. Sim ou não? Sim, eu sou imperfeito. Como todos nós estamos aqui. Caso contrário, estaríamos no mundo errado. Não é? Então, todos nós somos imperfeitos. Se eu tenho dificuldade em me libertar das minhas imperfeições, a minha esposa também terá dificuldade de se libertar dela. Então, quando ela erra, eu vou perdoá-la. Quando eu erro, se ela tiver compaixão, ela me perdoa, porque eu tenho dificuldade de me libertar das minhas, e ela tem dificuldade de se libertar das delas. Mas as pessoas que não têm compaixão, as pessoas que não estão alicerçadas no Evangelho de Jesus, que não têm esta fé, né, dentro delas mesmas, a construção dessa fé, o que acontece? Casam-se, depois de poucos dias, poucos meses, às vezes têm os filhos, já se separam, não pensam nos filhos. Não é por quê? Porque são pessoas que não têm a compaixão. Então o amor, ele se constrói dia por dia. O casamento, quem é casado sabe, o casamento é dia por dia, tem que regar um pouquinho dia por dia. Eu deixo você falar depois, vou abrir um espaço. Em português, a palavra compaixão é sinônimo de pena, dó, comiseração, piedade, que lhe equivale semanticamente, mas psicologicamente tem conotações diferentes. Compaixão significa nos solidarizarmos com a dor do outro, porque aprendemos a fazer isso conosco mesmos, através do exercício do amor, mansidão e humildade. Então, dia 30 de agosto foi o Dia Nacional do Perdão. Então, você já pensou nisso? Não é? Então, dia 30 de agosto foi o Dia Nacional do Perdão. Tivemos o Agosto Violeta, como acabamos de sair do Novembro Azul, que é para a prevenção do câncer de próstata, Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Nós tivemos a campanha do Agosto Violeta, que é o mês do perdão. Então a gente vê a cidade iluminada por Agosto Violeta. E esse aqui, em virtude do assassinato do menino, o Invisota, 20 anos atrás, no dia 30 de agosto. Então os pais deles fizeram esse movimento aí, Agosto Violeta. Então quem perdoa se liberta. Então o perdão, quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Alguém me fez mal, eu fico matusquelando, vingança, 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 então eu fico algemado a criatura. Eu fico algemado. Você me fez mal, eu quero vingança, eu estou algemado a você. E depois, se eu me vingar, o que vai acontecer? Vai ficar naquele ciclo vicioso. Então encarna, reencarna, encarna, reencarna. Não tem mais o vilão, não tem mais quem fez o mal, quem não fez o mal. Então todo mundo faz mal para todo mundo, porque ele está encarnado, eu vou ficar perturbando ele. Aí ele desencarna, eu encarno, aí vem a vez dele e fica nesse ciclo vicioso de reencarnação. Então qual é o melhor local para a gente perdoar? O melhor local para a gente perdoar, obviamente, todos os locais são bons, mas principalmente na nossa família. Né? Nossa família
Diz lá o Emmanuel, a família é um cadinho de depuração. Né? Ah, eu quero ter a família, minha família, eu gostaria que minha família fosse excelente. Todo mundo queria ter uma família excelente, que o cunhado fosse bom, que a sogra fosse ótima, etc., que não tivesse briga, mas a gente está na família que nós precisamos. Então, amor no relacionamento é compreensão, é compaixão, né? Um convite ao perdão. Então, por mais rude que haja sido a agressão, perdoa. O ofensor é alguém a um passo do desequilíbrio, diz a Joana de Ângeles, né? Neste livro, Convite da Vida, Convite ao Perdão. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, o mundo melhor começa quando perdoamos. O mundo melhor começa quando nós somos humildes. O mundo melhor começa quando nós temos resignação dinâmica. O mundo melhor começa quando nós somos mansos e pacíficos. O mundo melhor começa quando nós perdoamos. Né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O mundo melhor começa quando nós somos limpos de coração, quando nós falamos coisas boas, quando nós não somos maledicentes, né? E nós veremos a Deus. Então aqui se aplica o sede perfeitos, igual ao vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus disse isso: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não, espera só um pouquinho, eu vou me tornar Deus? Não, isso é uma imagem, não é? É um exemplo. Nós nunca vamos nos tornar Deus, porque Deus é único, Deus é onipotente, Deus é soberanamente justo e bom. Sede perfeitos, ponde-vos em marcha, sede perfeitos. Como é que eu posso ser perfeito em uma única vida? Impossível. Por isso que nós temos que ter múltiplas e sucessivas reencarnações. Porque, aí a Joana fala, o Lucas, né? Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Em Lucas nós encontramos isso. Falando, heróis e santos reformularam os alicerces das idiosincrasias ancestral, colocando alicerces para a vida melhor. Falando, Hitler levou uma nação à guerra, onde dizimou mais de 60 milhões de pessoas na guerra. Falando, Jesus dividiu a história. Jesus não coube na história. Jesus, ele dividiu a história. Ele não coube. Napoleão está na história. Júlio César está na história. Outras personagens encontram-se na história. Mas Jesus, ele dividiu a história, antes e depois dele. Então, que nós possamos falar coisas boas, que nós possamos não falar mal dos outros, que nós possamos ver nos outros as coisas positivas. Se tua lente é vermelha, tu vai ver o mundo sempre vermelho. Se tua lente é azul, vai ver o mundo azul. Se tuas ideias são boas, se teus pensamentos são bons, você vai ver coisas positivas nas pessoas. Então ela fala, a maledicência começa na palavra do reproche inoportuno. Se desejas educar, reparar erros, não os abordes estando responsável ausente. Se você tem alguma coisa para falar do seu irmão, não fale por trás, fale com ele. Né? Então o mundo melhor começa pelas palavras. E aí temos este livro aqui do nosso colega espírita Antenor Moraes, O Poder das Palavras, e muitas outras instruções também nos livros espíritas. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para sermos pacificadores, necessitamos de pacificação interior. Então a gente precisa dessa pacificação interior. Né? Precisamos nos pacificar. Convite à paz. Então nós temos a paz vos deixa e a paz vos dou. Nós vemos pessoas ansiosas pela aquisição de valores, né? Que não tem valor real. Né? Produzem contínua perturbação, que afeta o sistema emocional, dando curso às insidiosas enfermidades e consequências funestas. Então nós temos conflitos no lar, na escola, no trabalho. Nós estamos aqui só de passagem. Nós não vamos levar absolutamente nada. Chegamos sem nada, brigamos no meio por um monte de coisa que nós não tínhamos, que nós chegamos sem tê-las, brigamos por um monte de coisa e vamos partir sem nada. Então nós estamos de passagem. Então importa o que importa. Então o Mário Sérgio Cortella, o professor Mário Sérgio Cortella, diz: que importa para mim saber os afluentes do rio Amazonas? Importa saber que o rio Amazonas é o maior rio da Amazonas. Importa que tu está vivo hoje. Porque se tu não estivesse vivo hoje, nada mais importaria. O seu carro na garagem,
os seus bens dentro da sua casa, o seu computador, todos os bens materiais. Então, importa que nós estejamos vivos hoje. Importa que o Dr. Bezerra de Menezes nos colocou neste salão hoje para meditarmos neste mundo melhor que começa em nós. Não começa lá no Sérgio Moro, não começa na nossa Assembleia Constituinte, não começa nos deputados, não começa nos nossos governadores, não começa nas pessoas que convivem conosco, começa em nós. Se nós queremos um mundo melhor, que nós possamos ser essa mudança que nós queremos ver no mundo. E se todo mundo pensar assim, o mundo com certeza vai ser melhor. E ela fala assim: é tão fácil a conquista da paz, basta que não ambiciones em demasia, que corrijas os ângulos da observação da vida, que ames e perdoes, que te entregue às mãos de Deus, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, e que por fim cumpras fielmente com os teus deveres. Ninguém está em regime de exceção com pessoa alguma se encontra em abandono, em situação nenhuma na terra ou fora dela. Realiza o teu oásis interior e não te escravize às coisas insignificantes. Antes, luta com as armas da paciência e da confiança, a fim de conquistares esse tesouro incomparável que é a paz. Já chegando ao final: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então ele fala: bem-aventurados aqueles que vos injuriarem. Nós estamos aqui sendo testados. Quantos dos trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, quantos dos cristãos que não ajudaram, que foram pagos pela ingratidão? Eu digo aos senhores e às senhoras, quando nós ajudamos as pessoas e as pessoas nos respondem com a ingratidão, mesmo assim nós estamos sendo ajudados. Que negócio é esse, Luciano? De onde você tirou essa maluquice? Não é maluquice, porque cada um de vós que está aqui nesse salão, cada um de nós tem um espírito guardião, tem um espírito protetor. Se eu faço o bem a uma pessoa e essa pessoa me responde com a ingratidão, a missão do espírito protetor dessa pessoa é conduzir ao bem, é conduzir ao progresso. E esse espírito protetor, esse espírito guardião, está vendo que eu estou ajudando, mas que o seu tutelado infelizmente está respondendo com a ingratidão. Nesse momento, o tutelado responde com a ingratidão, mas o anjo guardião dessa criatura que eu estou ajudando vai me responder com bons pensamentos. Então aquelas pessoas que nos injuriam, aquelas pessoas que perseguem, aquelas pessoas que mentem contra nós, são pessoas que estão nos testando. Então, se nós queremos um mundo melhor, vamos perdoá-las, vamos em frente, porque sempre, a partir do momento que nós ajudamos, quanto mais nós dividimos o amor, mais nós temos o amor. O amor é uma virtude que quanto mais nós dividimos, mais nós temos. Então ela fala assim, que encetada na jornada do bem, haja o que haja, insiste e persevera, não desfaleças na fé, resigna-te por hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. E Jesus fala: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, fácil de ser delicado sem esforço, ser amigo sem sacrifício, ser cristão sem autodoação. Então, é fácil. Então, o que ela está falando é para que a gente se autodoe, para que a gente se ofereça com amor. Então, um mundo melhor começa com perseverança. E neste livro, Amor Imbatível Amor, o amor é uma substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Como eu disse, quanto mais nós dividimos o amor, mais nós temos. Então, quanto mais nós dividimos o amor, mais nós temos amor. E aí nós vemos o Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, nós vemos Jesus, nós vemos Divaldo Pereira Franco, e essas criaturas mais dividiram o amor, sempre dividiram o amor e sempre tem mais amor. Irmã Dulce e a Madre Teresa de Calcutá. Quero abrir aqui um áudio para os senhores. Está aberto o áudio lá, né? Eu acho que está. I personally am most unworthy, but I brought a girl child from the street, and I could see in the face of the child
the child was hungry. God knows how many days they had not eaten. So I gave her a piece of bread. But the little one started eating the bread crumb by crumb. And I said to the child, eat the bread. Eat the bread. And she looked at me and said, I'm afraid to eat the bread because I'm afraid when it is finished I will be hungry again. This is a reality. Maybe you are not hungry for a piece of bread, but maybe there is somebody there in the family who is unwanted, unloved, uncared, forgotten. There is love. Love begins at home. And love to be true has to hurt. And this is what I bring before you. To love one another with great love. Bem, então, a mensagem da Maria Teresa é muito clara. A gente precisa iniciar realmente o amor dentro dos nossos lares. Se há algum desafeto dentro do nosso lar, se há algum problema com o nosso pai, algum problema com a nossa mãe, algum problema com os nossos irmãos, que possamos nos perdoar, que possamos nos amar, que possamos desenvolver este amor dentro das nossas casas, para que possamos expandir esse amor para fora dos nossos lares, né? Este amor incondicional começa na nossa casa, para que nós possamos expandir para os nossos lares. E a Joana fala assim: como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então, assim como o corpo precisa do ar, nós precisamos do amor. O amor de pai, que é o amor de devotamento. O amor de mãe, que é o amor fiel até seus filhos. O amor de irmão, companheiro. O amor de amigo. Nós precisamos desenvolver este amor na nossa vida, nas nossas atitudes, fazer exercícios de humildade, fazer exercícios de doçura, de afabilidade. É isso que Jesus quer de nós. E é assim que nós vamos construir um mundo melhor. O amor, ele atravessa diferentes fases, claro. Desde o apego, o amor infantil, o apego das crianças pelos objetos materiais, o amor juvenil, né? E nós vamos cada vez mais desenvolvendo este amor, até o amor planificador. Perguntas? Dúvidas? Concorda ou sem corda? Vai estar mais fácil a gente construir esse mundo melhor a partir dessas orientações aí de hoje ou não? Estamos dispostos a construir esse mundo melhor dentro de nós? Alguém quer falar alguma coisa? Você quer falar? Sim, Deus que dá coragem de dar para a gente o livre-arbítrio. Eu acho que diante do nosso coração maldito, cercado de ódio e a pessoa que a gente se envolve com a nossa má intenção de Cristo e o nosso semelhante, torna quase impossível a gente imaginar essa beleza como você expôs aí, que é um amor assim, tão verdadeiro que resplandece, assim, sabe? A gente fica sonhando, se fosse assim. Mas nós não somos, porque eu vejo podridão, maldade, entendeu? Eu vejo assim um maligno presente, porque é a realidade, porque nós admitimos isso em nosso coração maldito. Porque tem que explicar isso, né? Porque Deus teve coragem de dar o livre-arbítrio para a gente, porque ele depois não existe isso. Nós somos criados simples e ignorantes, como eu disse a vocês no começo da explanação. Não existe absolutamente nada parado no universo, nada se transforma da noite para o dia. O planeta Terra levou bilhões de anos, né, milhões de anos para chegar nessa condução de atmosfera que nós temos hoje. Então Deus nos criou simples e ignorantes, para que através do nosso livre-arbítrio, para que através do nosso esforço a gente consiga superar as dificuldades e chegarmos a este mundo melhor, chegarmos a sermos espíritos perfeitos. O que você está falando aí
é aquele resumo que nós apresentamos no começo, os paradoxos da vida. Nós ainda vivemos neste mundo de expiação de provas. Ao mesmo tempo que nós vemos ainda muitas desgraças, muitas coisas ruins, muitas pessoas más, nós também vemos muitas pessoas boas. O Centro Espírita aqui está aberto. Nós vemos muitas instituições não governamentais voltadas para o bem, para o nobre, para o belo. Então nunca houve tanto amor na Terra como nos dias atuais. Então as pessoas estão vendo só o lado negativo. Vejam o lado positivo. Nunca houve tanto amor na Terra como nos dias atuais. Nunca. Não é? Nunca houve tanto amor. É que nós estamos vivendo este momento de transformação. E isso que nós estamos vendo aqui é um sonho, mas vai se tornar realidade, está se tornando realidade, dia por dia, pouco a pouco. Porque estão encarnando espíritos mais evoluídos, e os espíritos que não querem aproveitar estão sendo retirados para encarnar em outros mundos. É esse o movimento. Então o que eu sugiro a vocês é que vocês, todos nós obviamente, que nós possamos ver o mundo com essa outra ótica, de que nunca houve tanto amor na Terra, como Joana falou no livro Vida Feliz e em outros livros também. Nunca houve tanto amor, que a gente possa sair daqui com mais esperança, acreditando que é possível e acreditando que cada um de nós que está aqui nesta sala, encarnados e desencarnados, pode trabalhar para ajudar as forças do bem a transformar o mundo e desenvolver esse amor que Jesus nos ensinou. Vai falar? Você quer falar? Eu tiro a melhora que você está falando, vendo a confraternização dos povos, né? Diante das dificuldades, terremoto, tsunami. Isso. E as pessoas vão se ajudando a outra. A fraternidade está sendo global. Exatamente. Tem esse progresso evolutivo de compaixão, de caridade e fraternidade. Né? Exatamente. No mesmo momento que você vê um tsunami, um terremoto, as pessoas se reúnem para trazer águas, para trazer os medicamentos, para trazer as roupas, as condições necessárias para que a pessoa seja atendida. Também vemos dinheiros que são destinados para esses locais e que são desviados a isso também. Mas nós vemos essa fraternidade, essa união, né, dos povos. Com certeza este milênio será o milênio da transformação. Então que a gente possa ser humilde, possa ser resignado, possa ser manso, possa ser pacífico, possa perdoar e possa fazer tudo isso para a gente se transforme e ajudar os nossos filhos e vivemos. Você falou, né? Não somos perfeitos, né? Temos nossas qualidades, temos os nossos defeitos, nós estamos aí aprendendo a nos conduzir para um mundo melhor, então isso é aperfeiçoado. Que bom. Então eu agradeço o convite mais uma vez do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E você quer fazer a prece? Como é? Então aí nós vamos convidar para a fisioterapia, né? O pessoal vai receber o passe. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigado, fiquem em paz. Okay? Obrigada, Luciano, por ter aceito o nosso convite, ter viajado até aqui, né? Então, nós convidamos